Saúde. Doença. Liberdade. Estigma. Capacidade. Autonomia. Confiança. Saúde mental e doença mental. Dois conceitos antagónicos, distantes, intocáveis. Duas realidades opostas. Mas será sempre assim? Levamos a debate o tema e colocamos em dúvida. E por isso, perguntamos, andarão a saúde mental e a doença mental de mãos dadas? No último ano e meio constituíram uma autêntica prova de stress à nossa saúde mental pessoal e enquanto sociedade. O lado bom é que nunca se falou tanto em saúde mental, porque todos fomos testemunhas na própria pele ao nosso redor das pessoas mais queridas de situações de dificuldade, de isolamento, de sofrimento. E temos aqui uma oportunidade para que as nossas instituições consigam responder melhor, mas também enquanto cidadãos para estarmos mais sensíveis a estas questões. Saúde mental é um conceito muito amplo e, aliás, hoje em dia a OMS tem uma descrição muito completa que é a saúde mental. Saúde mental não é simplesmente não ter doença mental, é muito mais complexo que isso. Ter saúde mental é a pessoa estar capaz de viver a vida com satisfação, de usufruir das suas capacidades, de realizar coisas, de ter trabalho útil, portanto, e ter um sentimento de bem-estar. Portanto, saúde mental é tudo isto. É viver com alegria. Então, a saúde é quando uma pessoa está bem, quer psicologicamente, quer fisicamente. Saúde mental é estar bem comigo próprio. Saúde mental é andar de cabeça erguida. Relativamente à doença mental, não procurando uma definição, podemos tê-la como um diagnóstico, ou seja, a doença mental é algo que permite ao profissional de saúde, através de sinais e sintomas, ter noção do que esperar e de como atuar. A doença mental engloba muita coisa. As pessoas podem estar com doença mental e a outra pessoa não estar a perceber porque os sinais nem sempre são visíveis, não é? Às vezes as pessoas não conseguem perceber porque às vezes acham normal aquilo que a outra pessoa está a passar. Eu tenho doença mental e sou invisual, mas posso estudar, posso me casar e recomendo que qualquer um siga os vossos objetivos, siga os seus objetivos. Há 40 anos que venho lutando e aprendendo com o problema da doença mental, mas também sei que a doença mental não é o limite. A doença mental não é limite porque há superação. Como parte da comunidade e dando o meu testemunho sobre a saúde e a doença mental, eu mesma já fui diagnosticada com ansiedade e princípio de transtorno obsessivo compulsivo, o que me levou a procurar ajuda entre os profissionais da parte da saúde mental. Queria só aqui deixar um pequeno testemunho, porque podemos fazer isso também enquanto, como dizia, cidadãos, por exemplo, tendo particular sensibilidade às pessoas que, em algum momento da sua vida, foram diagnosticadas com doenças mentais. Todos os anos, e esta semana, repeti essa experiência com alunos do primeiro ano do ISPA, a que dão aulas de ciências psicológicas, de os submeter a uma experiência muito simples, seguindo um artigo clássico de Granello e Gibbs. Divido-os em dois grupos e ambos respondem a um questionário sobre as suas atitudes para com as pessoas com doenças mentais. A manipulação é que um dos grupos responde a um questionário de 40 perguntas onde constantemente é usado o termo doentes mentais, e outro grupo responde ao mesmo questionário, mas em vez do termo doentes mentais usa-se uma linguagem modificada para pessoas com doenças mentais ou pessoas que sofrem
com doenças mentais. Os resultados são para mim fortíssimos, já que um grupo aleatório de pessoas, suponho os dois grupos são iguais, as diferenças são abismais em relação à forma como opinam sobre a autonomia, a perigosidade destas pessoas. É evidente que há uma ligação muito grande entre estes dois conceitos. Porquê? Já porque saúde mental, a pessoa pode não ter uma doença mental e não ter saúde mental. Suponhamos, por exemplo, que a pessoa está numa fase de preocupação excessiva com qualquer coisa, de grande sofrimento psicológico, com qualquer coisa que vai ter que fazer, ou não tem uma doença mental, mas tem sintomas evidentes de ansiedade, depressão, embora sem ter uma doença mental. E, portanto, não está com saúde mental, não está com satisfação, não está vivendo amplamente a sua vida, nas suas capacidades todas, está limitada, mas não tem uma doença mental. Por outro lado, as pessoas que têm doenças mentais, como as doenças mentais muitas vezes evoluem por fases, não são contínuas, há muitas alturas em que uma pessoa que tem uma doença mental pode estar em plena posse de uma sólida saúde mental. O estado de doença mental não implica obrigatoriamente uma ausência de saúde mental. Não é assim tão linear. A doença mental não é limite. Não é limite no sentido de que a pessoa com esta condição tem sempre a possibilidade de participar de forma ativa em tudo aquilo que deseje e se proponha. A sociedade em geral deve estar consciente para o facto de que uma experiência em doença mental não torna a pessoa incapacitada. O ciclo de vida é a disponibilidade de forma a termos uma sociedade mais inclusiva. A doença mental não é, nem pode ser nunca, uma barreira ao exercício da cidadania daqueles que dela são portadores, quer a um nível mais individual, como formação, emprego, direito à habitação, quer em termos mais comunitários, como o envolvimento em movimentos cívicos, políticos ou de autorrepresentação ou outros. Pelo que aquilo que eu considero muito importante é que o preconceito e o estigma, que são barreiras que impedem as pessoas de usufruir dos seus direitos, devem ser eliminados o quanto antes. A doença mental não é a definição do indivíduo todo. O indivíduo é isso mesmo, é singular e é essa singularidade que determina a saúde mental de cada um. Nós deveríamos ser os mais responsáveis para integrar as pessoas, principalmente com doença mental, para que sintam-se protegidas, se sintam inseridas e consigam superar assim os desafios que a vida lhes propôs. Seja a este grupo estigmatizado, seja a outros grupos, que pensemos que a forma como nos dirigimos a eles ou falamos sobre eles e elas importa e tem implicações na sua saúde e na sua qualidade de vida. E a doença não é um fator limitador, limitante da saúde mental. A doença mental não tem limite. A doença mental não é o limite. A doença mental não é o limite. A doença mental não define uma pessoa e este tema diz respeito a todos nós. Juntos vamos combater o estigma e lutar pela saúde mental, a sua e a de todos.